Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Esse vídeo se trata de uma apresentação sobre o Planalto da Borborema, produzida para a disciplina de Geomorfologia Geral do curso de Geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora, sob tutela do professor Miguel Felipe, no ano de 2020. Esse trabalho foi idealizado em grupo, e o grupo é composto de 4 pessoas, sendo elas Diogo Parreira Lapa, Laura Messias de Oliveira, Samuel Sterce Pires Vaz, Wesley Rodrigo Lopes da Cunha. A temática, como já dito, é o Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema consiste em um conjunto de terras elevadas localizadas na porção oriental do Nordeste brasileiro, abrangendo parte dos territórios de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Os limites do Planalto são marcados por uma série de escarpas com amplitude de aproximadamente 100 metros em relação às áreas circundantes. E sua gênese reflete os processos de separação do supercontinente Gondwana, ainda no período Jurássico, e posteriormente o magmatismo Cenozoico intraplaca, atuando sobre as estruturas em sua maioria do pré-cambriano, podendo ser classificado como um escudo cristalino. Uma das coisas mais importantes na geografia é a escala. E para analisar o Planalto da Borborema, isso não seria diferente, né? Para conseguirmos visualizar, por exemplo, como se formou o Planalto e quais as influências estruturais que prevaleceram, já é olhar de uma escala pequena e ir aumentando o detalhamento para conseguir observar todo o território da Borborema. Já, por exemplo, para olharmos as influências morfoclimáticas do lugar, é necessário ampliar para uma escala de detalhe, já que as características podem variar e variam, né? Afinal, estamos falando de uma estrutura, né, que ultrapassa estados e assim ela engloba vegetações diferentes e climas diferentes, divisões climáticas diferentes. E quando se trabalha numa escala maior para estudar, por exemplo, o morfoclima da região, surge a dificuldade de saber as influências estruturais do local e por isso que se torna importante e necessário variar a escala para estudar as diversas características do Planalto da Borborema. E aqui se trata de uma área de aproximadamente 400 quilômetros norte-sul, né? E justamente por esse detalhe, né, ligeiramente grande, né, nós vamos estar trabalhando com destaque para a área do Pico do Jabré, uma área que se localiza no estado da Paraíba. O Pico do Jabré, ele é justamente o ponto mais alto do estado da Paraíba, e nós vamos estar analisando nesse trabalho, dando um enfoque especial para o Pico do Jabré e suas áreas circundantes, pois vamos achar nessas áreas exemplos, né, os exemplos necessários para poder estar ilustrando esse trabalho aqui pelo Google Earth. A origem do Planalto da Borborema teve início no pré-cambriano, na convergência entre as placas sul-americana e africana, momento no qual ocorreu a formação do cinturão orogênico do Brasiliano, no que hoje é o litoral brasileiro, através do processo de orogênese. Posteriormente, após a separação de Gondwana, lá no Jurássico Médio, as rochas dessa cordilheira foram aos poucos sendo erodidas, e rochas magmáticas resultantes da intrusão do magma em meio às fraturas afloraram a superfície. O processo de gênese do Planalto da Borborema tem relação também com a influência de movimentos tectônicos verticais de epirogênese, datados ao longo do Terciário Médio, que consistiram no soerguimento de blocos em função do processo de isostasia, que nada mais é do que um processo natural de compensação física de forma a atingir um equilíbrio gravitacional ou isostático, visto que os sedimentos erodidos da cordilheira são naturalmente depositados em áreas laterais pela gravidade e dessa forma redistribuem o peso ao longo da crosta terrestre. Uma marca desse formação, né, desse formação de relevo do Planalto da Borborema são os Inselbergs, que são rochas magmáticas intrusivas de caráter granítico que afloraram ao longo do tempo com a erosão da cordilheira que havia se formado no pré-cambriano. Por exemplo, a cordilheira aparece e essas rochas magmáticas estão ali dentro ou próximos a elas. E com a erosão dessa cordilheira, fica-se só o Inselberg, que eles são recorrentes ao longo do planeta Borborema. Não aparecem na nossa área de estudo agora, né, nessa área específica que vamos demonstrar, mas eles estão presentes por todo o Planalto. Uma pesquisa simples pode mostrar vários, mas a gente não vai se... Vamos nos ater à nossa região de estudo. O Planalto é marcado como uma área de relevo bastante diversificado, variando entre escarpas íngremes e superfícies aplainadas. Vamos estar mostrando agora uma área de escarpa, né, próximo ao município de Mãe d'Água. São escarpas bastante íngremes, é, com uma altitude, um tamanho, né, de destaque na região. E como a gente pode ver, né, temos ali uma alteração embaixo. É uma área bem elevada, bem inclinada. E as altitudes presentes no Planalto podem variar de 350 a 780 metros.
O topo do Planalto possui uma grande ocorrência de áreas aplainadas com leves colinas. E quando se estuda a fundo o relevo, se percebe que ele se organiza preferencialmente no sentido Nordeste e Sudoeste, graças ao seu embasamento que sofreu influência de estruturas brasilianas, como algumas zonas de cisalhamento pelo país, né? Por exemplo, a zona de cisalhamento Porto Alegre e a zona de cisalhamento Picuí e João Câmara, né? Assim, mas existem várias outras pelo país. Nas áreas de escarpa, as separações são mais incisivas, o que contribui para a criação de depressões interplanáuticas. Nessa mesma área que a gente está mostrando no Google Earth agora, a gente consegue ver uma depressão interplanáutica formada entre a elevação que deu origem ao Pico do Jabré e as escarpas que nós mostramos, né, agora no outro exemplo. Mas, como pode ser visto, né, temos ali a depressão interplanáutica, né, dando um zoom um pouco maior. Temos outra depressão agora, né, que está vindo, né, uma planície que se formou ali com o surgimento daquela cordilheira ali, né, que podemos dizer que ela também é uma depressão, pois existe outra elevação do lado mais direito da tela. Mas seguindo agora, né, vamos, vamos falar um pouco sobre as diferenças climáticas na região do Planalto da Borborema, que são diferenças muito intensas. As escarpas orientais são sujeitas à influência das precipitações orográficas resultantes da umidade trazida pelos ventos leste e sudeste, enquanto a vertente oriental, norte-oriental, é exposta a longas estações secas e a chuvas periódicas típicas de verão e outono brasileiro, características do clima semiárido tropical. Essa diferenciação climática resulta em domínios morfoesculturais diversos. Por exemplo, a diversificação a oeste dos tipos de rocha pela dissecação diferencial é bem perceptível. Já as escarpas a leste são revestidas por mantos de alteração bastante densos. É, E em vista disso, né, nós podemos afirmar que o Planalto da Borborema é uma formação que tem sua gênese ligada ao pré-cambriano. Logo, ele é considerado uma formação antiga do relevo, que surgiu junto com a convergência das placas sul-americana e africana, na chamada Gondwana. Porém, isso, mesmo sendo considerado, né, sendo uma zona tectonicamente estável, pelo período do Terciário Médio ocorreu um evento de pirogênese em seu interior, né, o que significa que recentemente houve uma influência significativa recentemente, claro, a níveis geológicos, né, houve uma influência significativa do neotectonismo na formação da estrutura geomorfológica que se tem hoje na região. E dessa forma, o Planalto da Borborema é uma das diversas formas de relevo que, apesar de possuírem uma estrutura geológica antiga que foram moldadas por diversos fatores, dentre eles o neotectonismo, que fizeram o Planalto assumir a composição que possui hoje. Essa foi a apresentação do trabalho sobre o Planalto da Borborema. As referências se encontram na descrição do vídeo. Até mais.